A história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas pelos judeus. Neste vídeo, conheceremos um pouco mais sobre quem foi Abraão e entenderemos a importância de sua história na compreensão de sua narrativa bíblica. Abraão foi filho de Terá. A sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizado na Mesopotâmia. Após a morte de seu irmão, a família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs no centro da adoração do deus da lua. É muito difícil de afirmar com hesitação o período do nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como a data aproximada para o seu nascimento. Isso está de acordo com a possível cronologia utilizada nos personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas que atestam um paralelo impressionante com o relato bíblico. No capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia nos mostra que Deus convoca Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar a sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo a sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus servos e bens que havia adquirido. Após chegar na Palestina, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Berseba. Mas devido à fome que castigava a terra, Abraão desceu ao Egito. Temendo por sua vida, ele apresentou Sarai como a sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retomou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos. Por isso houve até mesmo contenda entre os seus servos, porque a terra ali não comportava os dois que habitavam juntos. Ló e Abraão então se separam. Ló preferia resistir nas planícies verdes do Jordão, onde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam situadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas chamado Mamre,
em Hebrom, ao sul. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa Pai Exaltado ou Grande Pai. O nome então Abrão é mudado para Abraão, dando o maior ênfase da ideia da extração, que significa pai de muitos ou pai de uma nação. Abraão tinha 99 anos quando teve o seu nome mudado por Deus. Não foi somente o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião, mas o nome da esposa também. De Sarai, ela passou a se chamar Sara, porque também seria a mãe de uma grande nação. Mudando os nomes tem a ver com a promessa feita por Deus a Abraão, começando ainda em Gênesis 12. Depois, já no capítulo 15 de Gênesis, Deus promete a Abraão que ele ainda seria pai e que o seu servo Eliezer não seria o herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incomparável com as estrelas do céu. Novamente, no capítulo 17 de Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirma sua promessa com Abraão de que ele seria pai de muitas nações e de que Sara, na ocasião de 90 anos, ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão, selado pelo sinal da circuncisão, por fim com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Ló e a sua família e seus bens foram tomados após uma guerra na região em que ele morava. Uma pessoa que escapou conseguiu avisar Abrão do que havia acontecido. Então Abrão, juntamente com 318 criados, recuperou a Ló, a sua família, das mãos dos medianitas. Após esse episódio, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque também era sacerdote do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Da mesma forma como aconteceu no Egito, ao peregrinar em Gerar, Abraão escondeu que Sara era sua esposa, temendo por sua vida. Então Abimeleque, rei de Gerar, veio e tomou Sara. Porém Deus impediu que Abimeleque tocasse em Sara, e em sonhos o Senhor advertiu que Sara tinha marido. Vale lembrar que tanto o Egito quanto em Gerar, Abraão não mentiu em relação a Sara, mas falou uma meia-verdade. Isso porque Sara era sua irmã por parte de pai. Abimeleque devolveu Sara para Abraão, e Abraão orou sobre a casa de Abimeleque. Então a mulher e as suas servas do rei foram curadas, pois Deus havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque. Mais tarde, Abraão e Abimeleque também fizeram uma aliança, e o lugar ficou conhecido como Berseba, o poço do juramento, pois Abraão havia cavado um poço e os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência, ainda no capítulo 15 de Gênesis,
Mas Sara, vendo que não era capaz de conceber um filho a Abraão, ofereceu a sua serva Agar a Abraão. Então Abraão e Agar e concebeu a Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho ao seu senhor era uma prática comum da época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e o seu filho Ismael foram despedidos por Abraão, e eles saíram pelo deserto de Berseba. Em Gênesis 21:13, Deus avisa que também faria de Ismael uma grande nação. Portanto, também era descendente de Abraão. E através de Ismael que os árabes estabeleceriam a sua origem até Abraão. Isaque foi o filho da promessa que nasceu quando Abraão tinha 100 anos. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. A maior parte do dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que, além do amor que sentia pelo seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi o que aconteceu. Ao contrário, a Bíblia diz que Abraão ficou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com Isaque ressuscitasse dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada. E Abraão preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. E Abraão tomou outra mulher para si chamada Quetura, após da morte de Sara. Os estudiosos discutem que Quetura realmente foi uma segunda esposa ou apenas uma segunda concubina. O que podemos afirmar é que com a Quetura ele teve mais de 6 filhos: Zirã, Coxã, Medã, Midian, Gislaque e Suar. Através dos filhos que teve com Quetura, Abraão tomou também o pai de outros povos, como os midianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo o que ele tinha deu a Isaque. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. Atrás da história de Abraão, aprendemos que o impossível pode se tornar possível com Deus. Que Deus mandou Abraão ir para uma terra aonde ele não sabia onde ficava, mas ele era guiado por Deus, ou seja, ele acreditou que o Senhor o guiava por onde quer que ele passasse. E Abraão não duvidou um só momento de que Deus poderia cumprir a sua promessa, e principalmente a promessa de lhe dar um filho, a qual ele recebeu a promessa em sua velhice. Esse pode ser o maior exemplo de fé que podemos ter hoje em dia, não em multiplicar pães, ressuscitar mortos, mas sim ter a certeza que Deus jamais mentirá para nós. Não importa quanto tempo passe, a promessa dele está de pé.
Obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Muito obrigado e tchau!